Voltamos com a previsão do tempo. Amanhã à tarde, uma frente fria deve chegar ao Vale dos Sinos, trazendo chuva para a região. Mas até lá, pode deixar o casaco e o edredom guardados. As temperaturas seguem altas. Confira nos mapas. Nesta sexta-feira, uma frente fria começa a avançar pelo estado e espalha muitas nuvens. Na região sul, podem ocorrer pancadas de chuva desde o início da manhã. No oeste, no centro e no leste, as nuvens mais carregadas chegam à tarde e provocam chuva. Nas outras áreas, não há previsão de chuva e o sol predomina. Nos vales e em Costa da Serra, a chegada de uma frente fria deixa o tempo instável a partir da tarde. As temperaturas permanecem altas para essa época do ano, entre 16 e 28 graus. Em Gramado, os termômetros marcam entre 13 e 23 graus. Em Novo Hamburgo, a mínima é de 17 e a máxima de 28. Em Esteio, as temperaturas ficam entre 16 e 29 graus. E em Pinhal, mínima de 14 e a máxima atinge os 26 graus. E agora, a gente fala sobre um fato que está alterando o cenário social da América Latina, a crise política no Paraguai. Na última semana, o então presidente Fernando Lugo foi afastado do poder pelo voto de 39 senadores contra 4 com 2 abstenções. Larissa, o caso se torna ainda mais grave quando o processo de impeachment pode ter sido, na verdade, um golpe contra o presidente. Essa possibilidade surgiu devido à rapidez com que aconteceu a destituição de Fernando Lugo. Em menos de 2 dias, o ex-presidente foi acusado e condenado em julgamento político do Congresso paraguaio, sem direito à defesa. Bem complicado. E esse fato está trazendo consequências, é claro, para o Paraguai e também para os outros países da América Latina. E é para conversar com a gente sobre isso que a gente recebe no estúdio Gabriel Passinhada, que é professor do curso de Relações Internacionais da Unicinos, e também Leonardo Camargo, professor do curso de Direito da Universidade. Olá, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Professor Leonardo, como é que a gente pode caracterizar a diferença da democracia no Paraguai e no Brasil? Sim, tanto no Brasil como no Paraguai nós temos a incidência do regime presidencialista. Né? Também nós podemos mencionar que, como o presidente paraguaio exerce tanto a função de chefia de governo como de chefia de Estado, eu poderia caracterizar, então, a quebra democrática que houve no Paraguai como um golpe de Estado. Né? Professor Gabriel, como é que a gente pode caracterizar os problemas que levaram a ocorrer esse impeachment? Bom, o presidente Lugo, ele foi eleito em 2008, né? Pouco antes, em 2006, ele havia liderado um grande movimento popular onde ele se lançou para a carreira política. Em 2007, se lançou como candidato, foi eleito em 2008. Mas desde que ele assumiu, especialmente depois de 2009, ele sofre uma oposição grande no parlamento. Ele foi eleito com a aliança com o Partido Liberal do Paraguai, Partido Liberal Autêntico, contra o Partido Colorado, tradicional da política paraguaia, e contra o grupo dos oviedistas, né, do Lino Oviedo, general de extenso currículo de tentativas de golpes no Paraguai. Desde 2009 ele não tem o apoio do parlamento, nunca teve. E desde então foram em torno de 23 a 24 tentativas de destituir o Lugo do poder. Isso vem, ele aos poucos foi perdendo o apoio do parlamento, o seu vice voltou contra ele e foi perdendo o apoio. Como é que aconteciam essas tentativas? Desculpa eu interromper. Sim. Como é que aconteciam essas tentativas de destituir ele do Era poder? Por motivos banais. Uma vez o Lugo permitiu que o movimento esquerdista fizesse uma reunião num prédio do governo, um prédio militar, desculpa, e a partir daí uma deputada da oposição entrou com um processo de impedimento que foi abortado pelo partido do vice-presidente agora, né, digamos, entre aspas, presidente empossado, Federico Franco. E outra vez foi quando, que eu me lembro, assim, foi a primeira vez que descobriram que o Lugo teve um filho, que não reconheceu, que ele ainda era bispo, os exames de DNA. Aí, quando isso veio à tona, novamente se foi tentado um processo de impedimento contra o Lugo. Então, ele vem historicamente sofrendo esse processo. E, aos poucos, ele foi perdendo o apoio popular. O Lugo foi eleito com o apoio do movimento campesino paraguaio, e, na medida em que ele mostrou muita fraqueza política e incapacidade de articulação, ele foi perdendo o apoio desse movimento, que não via ele realizar a reforma agrária que havia sido prometida. Então, ele foi perdendo apoio parlamentar, perdeu o apoio social, e quando vem esse processo, como tu mesmo falaste, em 48 horas, né, algo absurdo,
ele estava sozinho, tanto que recebeu mais apoio dos chanceleres da Brasil e Argentina da Unasul que foram até lá do que da própria população ou dos partidos políticos do Congresso. O professor Leonardo queria complementar. No mesmo sentido, nós tivemos um dos motivos que foram mencionados, né, na peça acusatória de juízo político contra o presidente Lugo foi que a utilização das Forças Armadas para a incitação de insegurança social, para a invasão das propriedades privadas, né, e tudo isso acabou gerando uma instabilidade política muito grande no país. Um outro motivo é que justamente no Paraguai nós tínhamos a região de Inhacundaí, que foi a região onde ocorreram conflitos armados, né, conflitos armados entre proprietários de terra e, no caso, movimentos sociais, né, gerando também o chamado massacre entre compatriotas, que foi um dos motivos descritos na peça acusatória contra o presidente. Eu diria, Léo, que foi o estopim. Né? Foi um movimento semana passada, na fazenda do latifundiário paraguaio, Blas Riquelme, que é já general do Exército, se não me engano, e ex-senador do Partido Colorado. Ele havia uma decisão, um processo proposto pelo Ministério Público para desapropriação, aprovado por um juiz, havia policiais não mandados pelo presidente, mas mandados pelo Poder Judiciário, e a partir de lá vários atiradores abriram fogo contra a polícia respondeu, o saldo foi de 11 camponeses mortos e 6 policiais. A partir disso que veio o processo que o Leonardo falou, que o professor Leonardo falou, quanto à insegurança social, disseram que o Lugo incitou o exército contra a população, e isso tudo em 72 horas acabou gerando destruição. Professor Gabriel, o senhor falou antes que o ex-presidente teria perdido esse apoio da população. E hoje a gente sabe que ele está tentando correr o país atrás desse apoio. Fala um pouco para a gente sobre isso. O Lugo ele ficou muito isolado num primeiro momento. O principal apoio que ele recebeu foi do chanceler argentino e do nosso chanceler, o patriota, né? E a partir de então, e causa espécie que num artigo, numa entrevista publicada pelo chanceler argentino que estava no país, ele falou que não havia movimentos nas ruas no Paraguai na época. E o discurso do Lugo não de renúncia, mas de aceitação do processo, ele é muito deprimido. O Lugo está isolado e ele reflete isso nas suas palavras e no seu gestual. A partir de então, ele meio que aceitou a situação, até porque ele estava completamente isolado, e aí no movimento que veio da Argentina, a presidenta Cristina Kirchner, que retirou o embaixador do Paraguai, e o Brasil, que não retirou o embaixador, mas trouxe ele para o país para consulta, que é um movimento um pouco menos drástico. Menos drástico, mas já mostra mas enfático, posicionamento. De qualquer forma enfático. A partir de acho que o Lugo teve um renascimento político. Ele retoma uma esperança de retomar o governo de alguma forma, né, porque as eleições são para o ano que vem. Então, ele está tentando retomar esse contato com a base política dele, que foi perdida ao longo desses anos de governo. Agora, a questão é que tudo isso que a gente está falando aconteceu muito rapidamente, pelo menos para a sociedade em geral, né? Pelo menos para a América Latina em geral. Imagino que não era tão evidente isso. Eu queria saber do professor Leonardo, existe uma discussão se o que aconteceu mesmo foi impeachment ou um golpe, como a gente já comentou. Argentina, Equador, Bolívia e Venezuela não reconhecem como verdadeiro impeachment, por considerarem que foi um golpe. Qual é a opinião de vocês? Primeiro, eu queria saber do professor Leonardo. O procedimento de impeachment é previsto na Constituição Paraguaia de 1992, no seu artigo 225. Inclusive, já adiantar uma pergunta, a gente poderia responder no próximo bloco, sem problema, mas qual é a diferença, por exemplo, desse impeachment com o nosso impeachment aqui do presidente Collor? Qual é a diferença de procedimento? Sim. Porque aqui a gente viu um movimento popular, né? A população realmente queria que aquilo acontecesse. Já deixo essa pergunta. Isso. Então, nós tivemos uma resolução, a resolução 1431 de 2012, expedida pela Câmara dos Deputados paraguaia, onde então eram descritas as diversas condutas passíveis no caso do impedimento político do presidente Lugo, dentre as quais que nós acabamos de mencionar, incitação do exército contra a população, enfim, insegurança social. Então, essa acusação ela tem de ser aprovada por maioria absoluta de 2/3 dos senadores paraguaios, acabou sendo realmente aprovada, e ao final, então, a punição, né, a punição prevista no procedimento de impeachment é apenas o afastamento do presidente Lugo das suas funções.
né? Lá na peça acusatória contra o presidente Lugo, nós temos que as acusações não precisariam ser provadas, justamente porque elas eram públicas e notórias, né? Isso acabou gerando toda uma discussão bem importante sobre a quebra democrática, né? Num segundo momento, nós teríamos o seguinte: bom, foi um golpe de Estado ou não foi, né? Ao meu ver, e nós estávamos conversando, eu e o Gabriel, nós tivemos um golpe de Estado principalmente por uma quebra e pela violação do artigo 17, inciso 7º da Constituição Paraguaia de 92, que estabelece que, né, os direitos processuais de qualquer cidadão, dentre os quais o presidente da República, né, se referindo no sentido de que, bom, é indispensável o direito de defesa, mas o direito de defesa com um prazo adequado, que no caso não houve, né? O Gabriel havia comentado, nós tivemos 24 horas, menos de 24 horas para a formulação da defesa e 2 horas para a apresentação. Né? Nunca um bandido foi julgado tão rápido assim. Exatamente. Na América Latina. O embaixador argentino que voltou para Buenos Aires comentou que a defesa de alguém que atravessa um sinal vermelho no Paraguai tem mais tempo para formular seu procedimento, estabelar uma estratégia do que o presidente eleito democraticamente, né? Com certeza. O Conexão vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre a crise no governo paraguaio. Aproveite o intervalo e participe com a gente. Conexão TV@unicinos.br, facebook.com/tvunicinos e no Twitter a gente tem o @tvunicinos. A gente já volta.